de hoje é super importante porque ele está relacionado com o momento que você vai concretizar o sonho do seu cliente, que é o momento em que você vai fazer a instalação, o acabamento, os arremates. Se você já está na marcenaria há bastante tempo, é importante esse assunto para você. Se você está começando no ramo de móveis sob medida, esse assunto também é super importante. E se você já trabalha com isso, eu quero que você me ajude aqui e comente se eu esqueci de alguma coisa. E a gente está falando, pessoal, do checklist daquelas ferramentas, acessórios e tudo mais que você precisa levar para a casa do seu cliente no momento de fazer a instalação. Isso independe se você mandou cortar as peças e já mandar para a casa do cliente para você só fazer a instalação, ou se você cortou na oficina e está levando de frete isso para lá só realmente para poder fazer a montagem, os acabamentos e os arremates. Então pega papel, lápis e caneta ou copia aqui de baixo que eu vou deixar na descrição. Eu fiz uma lista, um checklist que eu uso aqui na minha oficina para poder saber e não esquecer de nada que eu preciso levar para a instalação no dia de concretizar o sonho do cliente e entregar os móveis. Para quem não me conhece, eu sou a Letícia Saba e você tá no Estopa Lab. Eu quero começar a falar com vocês das ferramentas, mas existem algumas coisas que são grandes que precisam estar dentro do carro para ir também lá para a obra. E eu tô falando de escada e uma mesa de apoio. Essas são duas coisas que você precisa levar para a obra antes da gente falar das ferramentas. Então, uma escada que te dê um acesso a um lugar mais alto e 2 cavaletes com um tampo, ou existem várias opções de mesas portáteis, né, de mini bancadas portáteis que você também pode levar para a obra. Isso vai facilitar muito quando você precisa levar alguma peça para fazer um corte, para você evitar estragar o piso do seu cliente. Então vamos começar com escada e uma mesa de apoio. Passando da escada e da mesa de apoio, vamos falar então das ferramentas. Vamos começar com furadeira e parafusadeira. Pessoal, as minhas ferramentas são a bateria. Quem já trabalha com isso e tem as ferramentas elétricas e alguma vez trabalhou com ferramenta bateria, sabe a diferença que dá em relação à autonomia do seu trabalho. Ferramenta a bateria é muito bom. E aqui, por exemplo, esses exemplos, essa furadeira e parafusadeira da Makita, eu gosto de levar para a obra com 2 baterias diferentes. Porque você coloca uma em cada bolso ali, tem os penduradores, você coloca ali e você consegue usar sem precisar trocar a bateria. Mas, por exemplo, se todas as outras ferramentas forem da bateria de 18 volts, você pode usar a mesma bateria para as outras ferramentas. Mas eu aconselho que a furadeira e a parafusadeira você tenha em baterias diferentes para te dar mais rapidez e produtividade no seu trabalho. E para completar sobre essas 2 ferramentas, o que você precisa colocar no seu checklist? Bits diferentes, bits para parafusos Phillips menores e maiores e brocas diferentes. Aqui você pode considerar brocas de pré-furo e também escariadores. É muito importante que você leve bits, brocas de tamanhos diversos e escariadores também de tamanhos diversos, porque você vai precisar usar isso na obra. Depois da furadeira e da parafusadeira, a gente vai falar do martelete. Quem vai para obra de prédios mais antigos, que as paredes são muito duras, muitas vezes a furadeira não dá conta do serviço de furação daquela parede para você fazer a instalação. O martelete é essencial para esse trabalho. E aí você também leva várias brocas de tamanhos diversos. E não é só essa a preocupação. Você tem que se preocupar em levar buchas para diferentes tipos de material de alvenaria. Bucha de drywall, bucha comum, bucha para bloco. Você muitas vezes tem uma surpresa na casa do cliente e não sabe exatamente qual é o tipo da parede lá. Então você tem que estar preparado para ter aquela bucha para poder atender e você conseguir montar o móvel de forma segura. Muitas vezes já aconteceu, principalmente em relação a bloco, de você fazer o furo, isso vazar do outro lado, acabar estragando a pintura ou até um outro móvel que está do outro lado. Então é muito importante você entender como que é a estrutura dessa casa para você evitar esse tipo de problema. E a segunda questão em relação ao martelete, que é o pesadelo de todo mundo que trabalha com instalação imóveis sob medida, montadores, marceneiros, marceneiras, é o mapa
hidráulico da casa que você está fazendo a instalação. Pessoal, é de responsabilidade da pessoa que te contratou para produzir os móveis te fornecer o mapa hidráulico. E se ela não tiver esse mapa hidráulico, que ela chame o zelador do prédio, o síndico, para indicar e fazer a marcação na parede de onde passa cano. Caso você não consiga nenhuma dessas informações, é muito importante você fechar o registro de água e explicar para o seu cliente que a responsabilidade pela furação, caso pegue em algum cano, não é sua, certo? Se isso fica claro desde o começo, é sempre mais fácil resolver os problemas quando eles aparecem. Mas lembra, se ele te apontou os lugares e ainda assim você teimou em fazer um furo ali e você furou um cano, ainda que você sabia que ali existia a possibilidade de passar um cano, aí sim a responsabilidade é sua e talvez você estrague seus móveis e acaba atrasando a instalação. Então, sobre o martelete, essas são as informações principais. E aí, pessoal, muitas vezes a gente chega na casa do cliente, tem que fazer um arremate, tem que cortar alguma coisa. Então, de ferramenta de corte, eu vou falar pra vocês que a Tico-Tico é extremamente importante. Você acaba usando para fazer um arremate de uma parede fora de esquadro, enfim, para cortar alguma coisa que saiu numa medida errada. É super importante você ter uma Tico-Tico sempre com você. E além da Tico-Tico, leve lâminas para os materiais que você está trabalhando. Então, lâmina para MDF, lâmina para compensado, para madeira maciça, isso depende do material que você estiver trabalhando. Porque se você usa uma lâmina errada num material, você pode acabar lascando aquele material, estragando, e aí ou o seu tempo de fazer o acabamento vai ser maior, ou eventualmente você vai ter que trocar essa peça. Então, de ferramenta de corte, a Tico-Tico é super importante. Mas também uma serra circular manual é importante. E você tem duas opções, que as duas acabam fazendo o mesmo serviço que é o de corte, mas existe uma pequena diferença na precisão desse corte, certo? O cavalete é muito importante, porque você não vai conseguir usar com facilidade. Aliás, você até vai conseguir usar, mas não com tanta facilidade a serra circular. Você vai ter que elevar, se você for cortar uma peça no chão, você vai ter que colocar um calço embaixo para você não estragar o piso. Não aconselho, recomendo que você leve cavaletes e uma superfície de apoio para você trabalhar em cima. Então, das serras circulares, você tem, essa aqui é uma clássica, né, que é a SP6000, que é uma serra circular de trilho. Ou seja, você consegue marcar o esquadro, colocar o trilho. Espera só um pouquinho que eu vou pegar o trilho. Vamos lá, voltei com o trilho. Então, esse é um trilho que quando você compra a máquina ou quando você compra o trilho separado, ele vem com dois grampos aqui que encaixam exatamente nesse rebaixo que existe aqui, para você marcar o esquadro, colocar a sua régua, né, o seu trilho, e a máquina encaixa exatamente nesse trilho e você consegue fazer um corte preciso. Eu digo pra vocês que eu conheço pessoas que trabalham com marcenaria que não tem uma serra circular de bancada nem uma esquadrejadeira e nem usam o serviço de terceirização. As pessoas cortam tudo na serra circular com o trilho. É o ideal? Tem produtividade? Normalmente não, mas nunca é impossível de trabalhar com uma ferramenta que tem essa versatilidade. Então, eu sempre levo uma serra circular com um trilho pequeno, porque não vai ter necessidade de cortar uma peça muito grande. Se existir essa possibilidade, existir alguma dúvida, eu levo um trilho maior. Mas também a gente tem a serra circular que não tem trilho, mas ela tem vários acessórios para poder fazer as guias, né? Ela tem as guias laterais que você também consegue fazer cortes precisos. Então também é uma outra opção, a serra circular sem trilho. A próxima ferramenta que eu acho essencial é a plâmina elétrica. Muitas vezes a gente precisa fazer alguns recortes, pequenos recortes que a gente marca na parede por conta da ausência de esquadro na alvenaria, a gente acaba usando a plâmina elétrica. Então, existem pessoas que se dão muito bem com a plâmina manual, não é um problema. A plâmina é importante, porque às vezes o que precisa tirar é tão pequenininho que você não vai precisar nem de uma serra circular nem de uma tico-tico. A plâmina vai fazer o serviço muito bem feito.
Essa plaina manual aqui, ela tem as regulagens, né, da quantidade de material que ela vai desbastar. Se você não tem muita experiência em usar esse tipo de plaina, eu aconselho que você faça alguns treinos, tá? Antes de você levar para a instalação final, porque é uma máquina que exige um pouquinho de jeito, de experiência para você conseguir fazer ela desbastar a quantidade de material e no nível que você quer desbastar. Se você se dá bem com uma plaina manual e não a plaina elétrica, vale também você levar a sua plaina manual, que você tem jeito, enfim, que você tem familiaridade lá para casa do cliente. E por fim, em relação a máquinas, eu tenho aqui, esse aqui é só um exemplo, até se você não sabia, isso aqui é um aplicador de silicone à bateria. É muito bom, mas não é uma ferramenta que você, eu preciso ter um aplicador de silicone. A menos que esse seja o seu trabalho, que você em todos os momentos, em todas as instalações, precise usar o silicone ou outros materiais em bisnaga, vale a pena ter uma máquina dessa. Mas existem aquelas manuais que você precisa colocar no seu checklist, porque eventualmente você precisa fazer a colagem, a utilização de silicone, enfim, nas suas instalações. Além, obviamente, do material que você vai usar para aplicação. O aplicador é muito importante você colocar no seu checklist para levar para casa do cliente. E em relação a máquinas, eu não considero que a tupia seja essencial para você levar para casa do cliente, porque eu tô partindo do pressuposto que você ou contratou a terceirização do corte e da usinagem, ou você já fez todos esses cortes e usinagens na sua oficina. Agora, se não é difícil você levar uma tupia, eu recomendo que você leve com uma fresa de quebra-canto e uma fresa reta. Por quê? Chegou na casa do cliente, o cliente decidiu que quer colocar uma fita de LED e você precisa fazer um rebaixo. Ou você precisa, enfim, fazer um puxador cava ou qualquer coisa assim. Com uma tupia e uma serra circular você consegue exercer esse trabalho lá na obra. Então a tupia não é essencial, partindo dos pressupostos que eu falei, mas eu sempre levo para as instalações porque pode fazer a diferença. É melhor você ter a ferramenta lá do que você ter que voltar para buscar na oficina e acabar atrasando o trabalho. E uma coisa, ainda para falar de ferramenta, invista em um aspirador à bateria. Isso é muito importante. Pessoal, quando você termina a instalação, você precisa entregar a casa do cliente limpa. Então toda a sujeira que você fez, todo o pó, todo o resíduo, além de ter o cuidado com aquilo que a obra já está pronta, né, instalada, piso, parede e tudo mais, é importante que você deixe o piso limpo. A Makita tem alguns aspiradores, tem esse pequenininho, tem um costal que é muito legal, tem o de chão. Não conte que o seu cliente vai ter um aspirador lá. Pode ser, Letícia, mas aspirador é difícil de levar, não quero investir nisso agora. Tenha pelo menos uma vassoura, um rodo, panos e um produto de limpeza coringa que não vai estragar os móveis e manchar os móveis, mas para você entregar o serviço pronto. Porque você imagina, o cliente está ali esperando ansiosamente a conclusão do seu trabalho de instalação dos móveis, que é geralmente o grande sonho das pessoas, né? Quando elas contratam uma produção de móveis sob medida. E aí a pessoa chega em casa, tá tudo sujo, cheio de pó, enfim, cheio de marca de dedo, com serragem. Isso não é legal, isso vai impactar muito na forma como o cliente vai ver o seu trabalho. Então, aspirador, rodo, vassoura, panos limpos e um produto de limpeza para você deixar a casa nos trinques quando você sair. E agora a gente vai falar dos acessórios, que são muitos, e é geralmente nos acessórios que a gente erra e acaba esquecendo e não levando para a obra. Então vamos falar desses acessórios. Realmente é muito sensível essa parte, porque muitas vezes a gente esquece alguma dessas coisas, chega lá, precisa voltar, precisa ir no depósito mais perto para poder comprar alguma coisa. Se você fizer uma malinha, uma maletinha dessas coisas e já ser a maleta sua de instalação, já deixa isso separado. Você sempre vai saber que você vai encontrar lá dentro da sua maleta as coisas que você precisa. Vou começar pelo básico, parafusos. Parafusos de diversos tamanhos. Tenha sempre todos os tamanhos, ainda que você ache, esse aqui eu não vou usar. Leva, não custa nada. Leva parafuso para você fazer a instalação na parede, os grandes, menores para você fazer a montagem do móvel. Lembrando que eu já falei, mas também é um acessório, brocas e escariadores e os bits. Bits também de diferentes tamanhos para você não cegar a cabeça de algum parafuso e acabar tendo que fazer uma furação num lugar diferente. Então, superada a parte dos parafusos, vamos falar dos instrumentos de medição.
Um esquadro é essencial, um nível é essencial. E o esquadro, pessoal, quando eu falo, você pode ter esquadros de formas diferentes. Esse de medidor de profundidade, réguas, né? Réguas e esquadros de tamanhos diferentes. O nível, o metro e a trena. Isso precisa estar na sua frente a todo momento. Na verdade, todo profissional da marcenaria precisa ter esses instrumentos de medição à mão. Lápis, não recomendo que você use caneta. Caneta marca muito o MDF, depois para limpar isso vai ser difícil. Então leve um lápis, faça aquela marcação, uma borracha, limpa aquilo ali, para não ficar nenhum resquício da montagem quando você fizer. Tirando os instrumentos de medição, vamos falar que você vai precisar fazer um arremate lá. Então você vai precisar colar uma fita de borda. Então você precisa de uma espátula, de um refilador de borda, ou de um estilete, ou de um pedaço de MDF, dependendo da forma que você faz esse refilamento. Então estilete, refilador, a espátula para você passar, o próprio adesivo de contato. Eu geralmente levo o adesivo de contato, o adesivo instantâneo e uma cola PVA. A gente nunca sabe que tipo de dificuldade a gente vai encontrar lá na obra. Então é importante você ter esses 3 tipos de cola para você não passar aperto na hora da instalação. E outra coisa que é muito importante, apesar de fazer a usinagem na oficina e uma pré-montagem na oficina, se você usou o serviço de terceirização e usinagem e já pediu isso usinado, é importante que você tenha pelo menos alguns gabaritos para, se você precisar, e quando eu falo gabaritos de dispositivo de montagem, a gente tem vários para diversas coisas, às vezes os próprios profissionais produzem os seus gabaritos, levem os seus gabaritos. Então, gabaritos para instalação de dispositivo de montagem. E o que eu gosto muito, que é muito importante também, são esses 2 gabaritos, né? Que é o gabarito para você montar os seus caixotes no ângulo de 90 graus. Esse aqui é muito útil, dá pra fazer ele de MDF, a gente tem também aqui os que a gente leva, que a gente mesmo fez pra poder montar a caixa ali, principalmente pensando se você estiver fazendo essa montagem sozinho ou sozinha, é importante que você tenha esse tipo de acessório que vai ser a sua mão extra lá na oficina. Então esse tipo de gabarito para ângulos de 90 graus e os grampinhos que a gente instala gaveta. É muito útil isso aqui, pessoal. Se você não tem, é importante que você tenha, são simples. Quem tem as manhas aí de construir os seus próprios gabaritos também é uma coisa extremamente simples de ser feita, vale a pena falar. E eu sempre coloco alguns grampos C e alguns grampos sargento também na mala de instalação, porque é importante. Voltando um pouquinho na fita de borda, eu falei da espátula, do refilador, do estilete, mas não falei da lima. Para você dar um bom acabamento, leve sempre uma lima bastarda mais gasta, né? Para você conseguir fazer aquele acabamento, um pedacinho de couro ou o próprio MDF, para você fazer ali uma finalização da colagem da sua fita de borda. Uma coisa super importante também é você sempre ter à mão um formão. Não pegue o seu formão melhor, mais afiado, que você faz aqueles trabalhos mais delicados na oficina. Leva um formão e um martelo ou um malho para você sempre ter alguma coisa pelo caminho. Você precisa tirar ali um rejunte, precisa, enfim, fazer algum tipo de arremate e precisa de um instrumento cortante. O formão vai te ajudar muito nisso. Um formão velho, semi-afiado, você vai ver que vai te ajudar bastante na hora da instalação. Uma outra coisa que eu acho muito bacana, existem várias formas de você fazer também, mas isso aqui é um instrumento super simples, que é um medidor de contorno. Quem não conhece esse medidor de contorno, comenta aqui, mas é realmente um acessório que você precisa conhecer. O grande mestre Elias Leão é um expert nesse tipo de gabaritos e, enfim, de acessórios para levar para montagem. Ele faz isso muito bem, para auxiliar na hora de você fazer aquele contorno do lugar sem esquadro ou de algum lugar que seja curvo. É simplesmente um gabarito que você encosta e ele copia para o outro lado para que você passe o lápis e faça o corte com a tico-tico. Então é muito importante sempre ter também um medidor de contorno ou pensar em alguma forma que você possa medir isso lá para ficar exatamente certinho do jeito que o seu cliente merece. E eu deixei pro final uma coisa que dá muito trabalho. Na verdade, 2 coisas dão muito trabalho, que é você furar um cano,
que é um grande problema e a gente já falou disso aqui, então beleza, tá entendido, não vamos passar por esse problema, ou pelo menos vamos evitar a possibilidade de ter esse problema. E o último problema é essa chavinha aqui, chave cotoco. Eu chamo de chave cotoco, como é que vocês chamam aí na região de vocês? Pessoal, existem lugares que a gente está instalando que você não acessa com a parafusadeira e você não acessa com a chave Phillips grande. Faz muita falta uma chave cotoco quando você não tem espaço para parafusar. Isso aqui é essencial que você tenha na sua maleta de ferramenta quando você vai fazer a instalação. E por fim, pessoal, eu queria falar uma coisa que muita gente negligencia. Ainda que você esteja fora da sua oficina e ainda que você não esteja necessariamente trabalhando com corte, enfim, com usinagem das peças que você está produzindo, é super importante que você leve um óculos, uma máscara e use enquanto você está fazendo a instalação. Eventualmente pode voar alguma coisa, você pode se machucar. E para além disso, é um excelente exemplo que você dá para os seus clientes e para as outras pessoas que estão trabalhando lá na obra, para mostrar que você cuida da sua saúde e que o cuidado que você tem com a sua saúde se reflete no seu trabalho. E aí eu quero saber de vocês, eu esqueci de alguma coisa? Tem alguma coisa que você leva para sua obra que você acha que é essencial e que eu não falei aqui? Esse é o meu checklist, mas é sempre importante a gente atualizar os nossos conhecimentos, os nossos processos na oficina. Se você não trabalha com marcenaria, presta muita atenção nesse vídeo, porque você vai lembrar de mim o dia que você for pra instalação e você falar, poxa, a Letícia falou realmente que aquele grampo de gaveta ia fazer diferença. Ou realmente, a plana elétrica é muito importante que eu tenha na oficina. Ou se você já trabalha com marcenaria e acha que alguma coisa do que eu falei você nunca usa. Ou se você acha que alguma coisa que eu não falei, você sempre usa e eu esqueci de colocar, comenta aqui, porque você não vai estar só engrandecendo a discussão, você vai estar ajudando aquele colega, aquela colega que está entrando na profissão e que também quer melhorar e quer saber mais coisas e quer receber esse aprendizado. Então é isso, pessoal. Eu peço para você deixar um like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal do Estopalab. Muito importante avisar para vocês que aqui na descrição também tem um cupom de desconto para você usar no e-commerce da Gemad. E nunca é demais dizer que na Gemad você encontra tudo para móveis. Não só todas essas ferramentas, como todos os insumos e tudo que você precisa para entregar um trabalho de qualidade. É isso, até a próxima. Um grande abraço, tchau, tchau.